Você já ouviu essa expressão, o cliente come com os olhos, você come com os olhos. E a partir do momento que a cozinha vai se modernizando, o setor de alimentos e bebidas e que a gente fala que é o setor de restauração de restaurantes, elas vão se atualizando e se modernizando, isso fica mais implícito, né? Porque a primeira sensação do cliente quando vê uma comida é de sensação de ser bonito, né? Ser uma coisa limpa, não ser uma coisa suja que a gente fala no sentido visual, moderno. E aí vem sempre a expressão de que o cliente come com os olhos. Isso é a pura verdade, o cliente come com os olhos. Obviamente a comida tem que ter muito sabor e precisa ter sabor, né? Antigamente não existia muito isso, mas à medida que as coisas foram se modernizando, ficaram mais implícitos, mesmo na gastronomia. Isso é bem simples, bem simples, bem simples. A gente vai passar eu vou passar a gente vai passar três fundamentos aqui de empratamento criativo que eu queria muito que vocês focassem um pouquinho nisso. Isso é só uma coisa que a gente vai pincelar dentro de outros assuntos que vão estar aqui no canal, do Grupo Lidera. E a primeira turma de cozinha criativa tá vindo aí com muitas coisas bacanas para vocês aprenderem. Então eu vou passar aqui, deixa eu botar o slide sobre deixa eu aproximar um pouquinho. E aí a verdade é simples, a apresentação vende o prato antes do cheiro e do sabor. Claro que vende, antes do cheiro e do sabor. Mas vocês não podem, de maneira nenhuma, a comida não pode deixar de ter sabor. Ela precisa ter sabor. E o cheiro é importante também para... Imagina uma comida cheirosa que vem bonita, o cliente já fica encantado com isso. Então, de maneira nenhuma, isso pode ser deixado de lado, né? Mas o visual do prato ele ajuda bastante. E eu boto aqui a verdade é simples e essa é a verdade de fato em todas as cozinhas, seja ela moderna ou seja ela uma cozinha tradicional que a gente fala. Não existe certo ou errado, existe maneiras de cozinhar, existe cozinhas e tradições, né? Você pode ter o prato mais gostoso do mundo, mas se ele não causar um impacto visual, dificilmente vai ser lembrado. Vai ser lembrado pelo sabor, obviamente, dificilmente não. Porque comida gostosa, ela sempre é lembrada. Mas a gente fala dificilmente numa memória visual, que a gente fala, numa memória de empratamento. Mas na memória gustativa, certamente, isso aí isso aí ela vai ser lembrada, isso não tenha dúvidas. E quer impressionar no visual sem abrir mão do sabor? Você quer abrir mão, você não pode abrir mão do sabor, mas você tem que impressionar, foi o que eu falei, pelo visual e até pelo cheiro também. Cozinha tem que ter, a comida ela tem que ter cheiro, tem que exalar sabor, entrar no salão e você já sentir. E para você que trabalha na cozinha, isso é muito importante, você tem que ficar atento aos mínimos detalhes de sabor, de cheiro da comida. Você precisa treinar também seu olfato, isso é muito importante. Além de treinar o paladar, obviamente, se cozinheiro, você tem que fazer isso. E os três fundamentos, foi o que eu falei para vocês, os três fundamentos que eu ensino na minha mentoria e que você vai aplicar, que eu coloquei aqui, de fato, são contraste de cores. Então, quando você vai montar um prato, você precisa ter contraste de cores nesses pratos. Pense como um artista no prato. Então, por isso que eu falo muito de inspiração, de você ser multidisciplinar. Você precisa buscar referências fora da gastronomia. E eu falo muito isso, muito, muito, muito isso. Eu busco referência na arte. Eu gosto muito de buscar referência na arte, porque eu acho que o cozinheiro não deixa de ser um artista. Então, eu busco muito referência da arte. E a gente tem muito nos nossos pratos hoje em dia referências da arte. Inclusive, a gente ouve muito falar do menos é mais. E aí quem fala muito é o chefe Henrique Fogaça, né? Então, o Henrique Fogaça fala muito isso, porém, isso veio muito da arquitetura. Não sei se vocês sabem, vários arquitetos que fazem arquiteturas modernas, eles falam do menos é mais como uma arquitetura limpa, visualmente limpa e que seja mais moderna. Então isso a gente trouxe para a gastronomia, pratos limpos e modernos na montagem, e aí fica uma montagem visual bonita, e aí vocês conseguem comer com os olhos, como a gente fala, né? Texturas complementares.
gente fala de texturas complementares, a gente fala de equilíbrio, que se equilibram, né, na verdade. Equilíbrio entre crocância, cremoso e leve. O que a gente fala? Eu sempre busco um triângulo na gastronomia, porque o triângulo ele forma blocos de sabores. Então, quando a gente fala de texturas complementares, você precisa sempre buscar esse equilíbrio. Gastronomia é equilíbrio. Na mentoria e no curso eu vou falar para vocês sobre o equilíbrio de sabores. Eu sempre tenho um equilíbrio de sabores. Eu formo meus pratos por blocos de sabores. Eu vou falar muito da cozinha criativa e criatividade. Mas aqui a gente fala de equilíbrios complementares, que são equilíbrios de crocância, cremoso e leve. Tá? Esse precisa ter. Se você tem um prato mais pesado, você precisa equilibrar ele. Se você tem uma carne mais gordurosa, você precisa equilibrar ela no molho. Se você tem uma carne menos gordurosa, mais leve, só que a carne sem muita gordura, o que ela tende a ser um pouquinho mais seca. Então você precisa equilibrar ela, dando um peso para a carne para poder ter a suculência. Então você vai pesar um pouco a mão mais no molho. Então isso é um equilíbrio. Se for um pouco mais purê, você precisa equilibrar, dando crocância para o prato, ver se ele está ácido, não, amargo. Enfim, você precisa desse equilíbrio, texturas complementares, como a gente fala. Finalização com elementos naturais. E aí eu coloco aqui o toque autoral que transforma. Você precisa sempre ser autoral nesse toque de finalização. Detalhe, não coloque nada no prato que não seja comestível. Vou te dar um exemplo muito claro disso. Antigamente a gente tinha muito... A gente finalizava com o quê? Muitas ervas, tomilho, alecrim. Hoje em dia não fazemos mais isso, justamente por quê? Porque as técnicas de empratamento elas ficaram muito modernas e a gente foi aprimorando. E aí falar de arquitetura, de limpo, de ser limpo e o menos é mais, a gente fala de finalização. E aí também finalização, obviamente, né? Equilíbrio, finalização, contraste, tudo isso aqui, todas essas três características, esses três fundamentos que eu estou falando para vocês. Então não finalize mais o prato com coisas que não sejam comestíveis. Exemplo, risoto de fungo, você finaliza lá, coloca um alecrim em cima do risoto. Você não come o alecrim, então ele não é comestível. Fica bonito? Ficava muito bonito, a gente usava muito, eu usei muito na cozinha, só que hoje não cabe mais. Aí você coloca uma tuile, você pode colocar uma salsinha desidratada, então você coloca elementos que ou compõem o prato, um risoto de fungo, você pode botar um pó de fungo desidratado, você pode dar um toque mais autoral, mas não finalize com elementos que não sejam comestíveis. Isso vai deixar teu prato fora do equilíbrio. Fora do equilíbrio. Não, você pode fazer um prato moderno, mas ele vai ser fora do equilíbrio. E basicamente são esses três fundamentos básicos. Parece ser muito simples, mas não é. Você aplicando esses três fundamentos, isso já vai te dar muita orientação no que você vai montar. Isso no Clube da Criatividade eu vou te ensinar muito. Então, aqui a gente não vai te ensinar... eu vou pegar aulas e te ensinar... você tem que ter a técnica... Não, eu vou te ensinar a técnica junto com o fundamento que você precisa para ser criativo. Porque às vezes você até tem a técnica ou você já domina algum aspecto muito importante da cozinha. Porém, você não tem esse feeling, o que a gente fala que você não tem esse estalo da criatividade. Porque a gente nasce criativo, ao longo do tempo a gente vai perdendo a nossa criatividade. Você vê que toda criança é criativa. Então, mas à medida do tempo que o tempo vai passando, a gente vai se enquadrando em alguns modelos de criação, alguns modelos até alguns modelos que a sociedade impõe na gente, a gente vai perdendo naturalmente a nossa criatividade. E aí no Clube da Criatividade eu vou te ensinar a destravar esses bloqueios, para você ter visão, para você ter referência, saber pesquisar onde você busca hoje em dia a tua criatividade, onde você pode exaltar a tua criatividade. E basicamente é isso. No Clube da Criatividade você aprende técnicas práticas para transformar seus pratos em obras gastronômicas, eu coloquei aqui.
bora deixar nossa cozinha autoral, venha para o Clube da Criatividade. Se você gostou, me siga nas redes, @Chef Rubens no Instagram. Vai lá no Instagram, tem um grupo do WhatsApp, você entra nesse grupo do WhatsApp, é exclusivo. Dia 13/5 eu vou fazer uma live uma live de inauguração, na verdade uma live de lançamento, né? Eu ia falar a live de inauguração, né? Uma live de lançamento do curso Cozinha Criativa e Criatividade. Então vai ter muita coisa bacana. É muito material que você vai ver que, cara, como é que eu não pensei nisso antes? Isso é um material que eu fui desenvolvendo e com toda a minha experiência de cozinha, já passei por esses bloqueios também. Hoje eu me destravei desses bloqueios para poder ser uma pessoa mais criativa. Criativa na cozinha, criativa na vida. Então, eu acho que isso é muito importante. Mas vamos lá, me siga nas redes, @Chef Rubens, deixe seu like, deixe seu comentário se você gostou. Se você não gostou também, deixe seu dislike. Entra lá, @Chef Rubens e vá para o grupo da criatividade. Clube da Criatividade, seja mais criativo. É isso.